Legal, em nome de Deus, declara aberta a sessão. Solicita a comissão de plenário leitura da ata da sessão anterior. Ata da 18ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 11 dias do mês de julho do ano de 2023, no plenário da sessão do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi realizada a sessão ordinária da Primeira Câmara sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, onde reuniram os senhores conselheiros. Conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. TC 10.913/2023 e TC 8657/2021, denúncia e representação, retirados de pauta. TC 650/2004, TC 5344/2013, entre outros relacionados à solicitação, denúncia e aposentadoria, aprovados e acordos números 388 a 399. Relatora conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, TC 4742/2013, TC 8186/2019, entre outros relacionados a aposentadorias, aprovados e acordos número 400 a 409. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, TC 2535/2018, TC 2029/2022, entre outros relacionados a aposentadorias, aprovados e acordos números 410 a 417. Não havendo mais processos a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra, não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão, a ata. Em votação. Conselheira Maria Cleide. De acordo, presidente. Conselheiro Rodrigo. Também de acordo, presidente. Aprovado. Fica facultada a palavra às senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Doutor Gustavo, aqui representando o Ministério Público. Não tendo quem queira fazer uso da palavra pela ordem, conselheira Maria Cleide. Presidente, eu não tenho pauta para hoje. Tá. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Presidente, senhor conselheiro, senhoras conselheiras, senhor presidente, doutor Gustavo, representando o Ministério Público. Presidente, eu trago para relatar inicialmente o processo TC 12.502/2022, que foi uma denúncia formulada junto à ouvidoria desta corte, no sentido de que fossem apuradas supostas irregularidades em diversas dispensas de licitações feitas pelo município de Igaci. Esse processo foi submetido à admissibilidade, presidente. Eu vou fazer uma leitura rápida, mas como se trata de fatos e contratos relacionados ao ano de 2017 e também aos meses de março e junho de 2018, nós estamos trazendo o processo pelo arquivamento com fundamento na prescrição. A gente está trazendo também, presidente, com base nesse mesmo argumento, processo TC 6879/2017, também é uma denúncia formulada junto à ouvidoria da Corte, no dia 4/5/2017, e se refere à Prefeitura Municipal. Perdão, aqui eu tô confundindo. Aqui é aplicação de multa. Na verdade, o arquivamento é o processo 12.502/2020 e o processo TC 11.812/2013. Em ambos nós estamos trazendo pelo arquivamento, senhor presidente. Doutor Gustavo. Senhor presidente, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhor presidente, o Ministério Público opina pela prescrição. Conselheiro Rodrigo. Em discussão. Em discussão. Em votação, conselheira Maria Cleide.
Acompanha o relator, presidente. Aprovado, conselheiro. Continua com a palavra. Presidente, eu trago também o processo TC 6879/2017. É esse que é uma denúncia formulada também junto à ouvidoria da Corte em 4/5/2017, com a finalidade de apurar eventual irregularidade no depósito dos resíduos sólidos no município de Palmeira dos Índios. Esse processo daqui nós proferimos uma decisão em 6 de dezembro de 2019, publicada no dia 9 de dezembro daquele mesmo ano, determinando a notificação do gestor, senhor Júlio César da Silva, prefeito do município de Palmeira, para que no prazo de 15 dias pudesse proceder nos seguintes termos. A gente elenca uma série de providências de requisições, informações, e essa decisão nunca foi cumprida. Em que pese o objeto principal do feito está prescrito, eu entendo que, como houve um descumprimento a uma decisão do Tribunal de Contas e as consequências dessa decisão não estão prescritas, nós estamos trazendo o voto no sentido de aplicar multa ao gestor, tá, pelo não cumprimento da decisão do Tribunal de Contas e do ano de 2019, tá? E no momento posterior, assim que for aberto o processo de FUNCONTAS, nós iremos trazer pelo arquivamento da representação, tá? Mas deixa eu fazer uma pergunta. A prescrição, Vossa Excelência solicitou a ele informações. Requisitamos. E ela prescreveu sem ele, sem ele responder. O processo ele refere-se a fatos de 2017. Ele percorreu o trâmite, não é? Nós encaminhamos ao Ministério Público de Contas. Quando nós proferimos a decisão requisitando documentos, foi em 6 de dezembro de 2019. Então, esse descumprimento da decisão nossa, em tese, não estaria prescrito. Estaria prescrito o objeto principal do feito, que é a fiscalização referente ao aterro sanitário, ao lixão lá do município de Palmeira. Mas, com relação ao cumprimento da nossa decisão, não haveria, em tese, não haveria prescrição. Sim, porque, veja só, eu queria ouvir o doutor Gustavo, porque na minha cabeça fica um negócio muito barato com relação a... Vossa Excelência pediu a informação. Ele, não no prazo hábil, ele não encaminhou. Não encaminhou. Aí agora, simplesmente pagar uma multa? Não, mas havia uma prescrição. Pode falar, conselheiro Maria Cleide. Não, pelo que eu entendi, aí, logo após é que ele vai trazer pela Não, prescrição. ele está falando pelo arquivamento, né? Não. Eu estou trazendo pela aplicação de multa. De multa? De multa, Sim. pelo não cumprimento da decisão, do atendimento às requisições, no valor de R$ 3.286. E aqui a gente fundamenta, né, os artigos 48 seguintes, tal, do nosso regimento interno. Posteriormente, nós iremos fazer análise da prescrição desse feito, né? Muito provavelmente ele vai estar prescrito, a não ser que a gente venha a entender que se trata de uma infração permanente e que aquele descumprimento se perpetua nesse caso específico aqui. Mas se a tramitação nesse período de 2019, aí não vai contar ainda a prescrição, porque houve o interrompimento. Não, aqui não há interrupção. Não há interrupção. Não, está entendendo que a minha pergunta seria no sentido de que se houve realmente o problema que foi solicitada a diligência e ele não foi informado, o problema, vamos dizer assim, existe, aí com o decorrer do tempo, Vossa Excelência, a multa, perfeito. O que eu estou querendo falar é o seguinte, se aí o objeto do processo originário, ele é analisado posteriormente, ele vai transcorrer como está prescrito? A gente pode analisar no momento posterior, né, a prescrição. Entendendo? Porque ficaria muito simples para o cara deixar, tu vai deixar prescrever, entendeu?
Que aí a gente está chegando agora no nível de excelência que não vai acontecer. Essas prescrições, a tendência ela está acabando. Porque, obviamente, é eletrônico e as coisas estão chegando com mais velocidade e tal. A gente vai dar uma outra dinâmica nos processos. Mas a minha dúvida era só essa. Qual seria a sua proposta? Era no sentido de que dar continuidade seguinte, ele ser multado porque a diligência não foi atendida, e mais que a gente possa ter uma atuação direta sobre ele dizer tudo que foi solicitado da diligência, ele tem que prestar conta de determinado momento, entendeu? Para que senão a nossa efetividade ela fica pela metade. Porque na hora que houve a aplicação da multa, em 2019, então houve uma suspensão, um corte, né? Aí vai contar a partir de que momento? Não houve a movimentação do processo? 19. Em 2019? Então, para contar a prescrição, teria agora ter um novo tempo de contar a prescrição. Seria de 2019. Seria isso? Tá. Não seria isso? Eu estou exatamente. Não mais de 2017. Houve a movimentação processual, entraria a intercorrente. Eu não estou conseguindo captar bem aí o raciocínio de vocês, né? Deixa eu tentar ser mais... Para ser, vamos dizer assim, prático. A gente aplica a multa. Aí ele não cumpriu e a efetividade nossa não existiu. Por quê? Porque ele não cumpriu, pagou, levou. De repente, se esse descumprimento a gente vem entender que implicou um grave prejuízo para o exercício do controle externo, a gente pode majorar essa multa aqui. Né? Se foi reiterado e gerou realmente um prejuízo para a efetivação de uma tutela do tribunal, de fato eu concordo que R$ 3.280 é muito pouco, né? Então a gente pode até majorar. E é um assunto que porque como a gente também está nessa história de meio ambiente, é uma coisa séria, cara. A gente está trabalhando agora e os caras vão, pelo menos como a gente está na comissão, vão ter que cumprir de qualquer jeito, cara. Sabe, esse negócio de cada um tá fazendo e o meio ambiente como um todo, tem que ter uma responsabilidade igual aliás, a gestão do cara vai depender daquilo. Eles têm que criar uma responsabilidade até maior do que outras coisas administrativas. Entendeu? Já pensou hoje esse negócio de uma coisa séria que é lixo? Seríssimo, um negócio que afeta a sociedade como um todo. E é só isso, mas... doutor Gustavo, por favor. Presidente, no processo, há um parecer do doutor Rafael, que ele conclui que opina pelo que o Ministério Público opina pela responsabilização do gestor público no âmbito do tribunal, com aplicação de multa pertinente e com repercussão nas contas do governo do ano 2018, se for o caso, né? E também opina pela remessa dos autos ao Ministério Público, porque, em tese, pode ter havido aí um crime, né? Ou uma improbidade administrativa com violação a princípio. Aqui houve o descumprimento 2 vezes da decisão. Houve uma primeira decisão em 2019, eu estou verificando agora, que não foi cumprida. Nós reiteramos, por meio da decisão simples de número 31/2022, e também não houve o cumprimento por parte do gestor. Acho que aí, exatamente, é esse ponto que eu estou querendo chegar. A gente tem que ter uma atitude que não pode ficar. Você foi 2 vezes solicitado e não foi cumprido. Ou seja, está sendo orientado de alguma forma que pagando a multa, ou bota uma multa que seja... 10 vezes o valor. Bota uma multa que dê representação mesmo. O cara e o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. Na hora que você der uma multa pesada, que começar, deixa ele se defender também. Ele vai se defender, vai fazer, e a gente tem todo o processo de dizer, olha, foi feita, no dia tal foi feita essa solicitação, depois foi feita aqui, o Ministério Público entrou aqui com parecer. Eu acho que eu acho que a gente tem que, em um determinado momento, conversar. É a minha opinião, conselheiro. Vossa Excelência... Eu estou acatando, presidente, aqui, em aplicar a multa no valor de 10 vezes, o valor que a gente estava aplicando inicialmente. Portanto, ficaria R$
R$ 1.860 e também por encaminhar, acolhendo o pronunciamento do Ministério Público, encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público Ministério Estadual para apurar crime de descumprimento ou improbidade por parte do gestor. Eu acho que a gente vai dar uma resposta. E essa questão da prescrição, realmente ver se... A gente pode analisar no análise momento segundo posterior. momento, ver se realmente houve ou não a oportunamente prescrição. essa história da prescrição, mas você dá o impacto. Isso. Ok. Perfeito. Vossa Excelência então vai fazer essas alterações. Já fica com alteração, presidente. Eu estou Ok. trazendo, portanto, pela aplicação de multa no valor de R$ 32.860, que corresponde a 1.000 FAUs, e também acolhendo aí a manifestação do Ministério Público em remeter cópia integral dos autos ao Ministério Público Estadual para apurar eventual crime de descumprimento de decisão do Tribunal de Contas, senhor presidente. Conselheira Cleide, como é que vota? Acompanho o relator, presidente. Aprovado, conselheira. Continua com a palavra. Presidente, minha pauta fica esgotada. Pela ordem, conselheira Ana Raquel. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, doutor membro do Ministério Público de Contas, tenho para relatar alguns processos de atos de aposentadoria. Todos eles constam dos ofícios encaminhados a Vossas Excelências. Antes de começar a relatar, eu gostaria só de registrar a retirada de pauta de um deles, porque houve um problema na publicação, que é o processo TC 7344 de 2018, inclusive consta do ofício também, que esse processo seria retirado de pauta. No mais, todos Como os... 7344? 7344. Não tem isso danado não aqui. Oi? Acho que não tem não. Isso. O último, né? 7344. Ah, porque já tá, isso que eu já tinha retirado. Tá, ok. No mais, senhor presidente e senhores conselheiros, restam 8 processos, dos quais, todos eles, minha proposta de decisão é no sentido do registro, só fazendo constar que 2 deles são processos comuns, sem nenhuma peculiaridade, 3 são processos de servidores que foram estabilizados, 3 não, 5 são processos de servidores que foram estabilizados pelo artigo 19 da DCT, e um deles que o parecer do Ministério Público de Contas tem uma preliminar pela nulidade em função de a servidora que ocupa o cargo de direção ser comissionada, mas que, em seu parecer, caso seja ultrapassada essa preliminar, é também pelo registro. Então, minha proposta de decisão é por ultrapassar essa preliminar e pelo registro do ato, senhor presidente. Ok. Em conjunto. Em discussão, conselheiro. Em votação. Doutor Gustavão. Doutor Gustavo. Senhor presidente, nesses processos, como de costume, eu reitero os pareceres ofertados aos autos, principalmente o processo 11765/2018, de lá do procurador Ricardo Schneider, que tem entendimento que esse processo, enfim, todos sabem, né? Já Eu sabe, queria já. fazer só essa ressalva. Ok. Em discussão, os processos. Em votação, conselheira Maria Cleide. Acompanho a proposta de voto da conselheira. Conselheiro Rodrigo. Também, presidente. Aprovado, conselheiro. No mais, senhor presidente, eu trago um processo TC 10.398 de 2015, que trata de um embargo de declaração ofertados pelo Ministério Público de Contas em face da decisão monocrática número 53 de 2022, que determinou o arquivamento dos autos com fulcro nos artigos 1º, 2º e 3º da Resolução Normativa 13 de 2022, aprovada em 23 de agosto de 2022, publicada no Diário Eletrônico desta Corte em 25 de agosto de 2022. Alegou o embargante que a norma aplicável ao caso, segundo a qual o arquivamento de processos relativos a licitações e contratos depende do preenchimento de 2 requisitos, o temporal, de 5 anos de tramitação nesta Corte, e o formal negativo, qual seja, não estar definido por ato expedido pela Presidência da Corte,
que delimitará, segundo critérios objetivos de relevância, oportunidade, materialidade e risco, quais processos terão seu trâmite continuado. Acrescentou que, salvo o melhor juízo, até a emissão pela presidência do referido ato, previsto no caput do artigo único do referido artigo, não será possível o arquivamento de processos de gestão, licitações e contratos, devendo a norma ser interpretada de forma restrita, dado o caráter excetuador da competência constitucional desta Corte de Contas. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Tá, doutor Gustavo. Conselheira, qual o número do processo? 10.398 de 2015. Esse tá aqui, Não, esse não está aqui não, é que está aí na... Estou aqui no... Saiu no aqui. Senhor presidente, o Ministério Público opina reitera o parecer ofertado nos autos e opinamos no mérito para que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para afastar a omissão apontada, de modo a se pronunciar expressamente quanto ao atendimento, no caso concreto, do requisito previsto, do requisito estabelecido no artigo 2º caput e parágrafo único da Resolução Normativa 13 de 2022, referente à inclusão ou não deste processo no ato presidencial previsto no regulamento. Senhor presidente, antes de dar continuidade, só fazer constar que, na verdade, foi o embargo de declaração apresentado contra a decisão monocrática e nós até ficamos discutindo se esse embargo deveria ser trazido para o colegiado ou monocraticamente, já que tratava de uma decisão monocrática. Como nós temos a decisão monocrática como uma exceção, considerando que se trata de um recurso, eu achei por bem trazer para o colegiado que trata da matéria relativa ao objeto do processo, que são contratos, licitações e contratos. Então, na verdade, é um processo, foram aquelas decisões monocráticas dos processos que foram arquivados em função da resolução e que o doutor Ricardo entrou com embargo de declaração. Uma outra questão é que, assim, eu decidi trazer a matéria, embora eu tenha ficado muito em dúvida com relação aos requisitos de admissibilidade, por considerar que o doutor Ricardo ele entrou com esse embargo de declaração fundamentado numa omissão. O que, a meu ver, não existe essa omissão, existe uma interpretação diferente que é dada pelo nosso gabinete em relação ao entendimento do doutor Ricardo. No entanto, esse processo, não apenas no meu gabinete tem esse processo, eu já ouvi falar que várias pessoas têm esses processos. Então, eu achei que seria bom trazer essa matéria aqui para que a gente pudesse ampliar a discussão e, de certa forma, dar uma uniformidade. O embargante afirma que a decisão atacada for omissa, pois deixou de apreciar outros critérios condicionantes do arquivamento, adotando como única baliza o transcurso do prazo de 5 anos, sem avaliar as demais exigências regulamentares estabelecidas. Com devida vênia a interpretação dada pelo parquel normativo, da leitura do texto da Resolução Normativa 13 de 2022, verifica-se que há duas situações independentes. Vejamos, artigo 22. Os processos de contas de gestão que ingressaram no TCE antes da vigência da Resolução Normativa 6 de 2022 deverão ser arquivados, com exceção dos que cumulativamente contem com menos de 5 anos, na data da publicação deste normativo, e vierem a ser definidos por ato expedido pela presidência da Corte. O mesmo se aplica aos processos de fiscalização ordinária de licitações e contratos preconizados nos artigos 131 a 139 do Regimento Interno do TCE-AL. Inicialmente, da interpretação literal da norma transcrita, verifica-se que a regra geral é a de que todos os processos de contas de gestão e de fiscalização ordinária de licitações e contratos que ingressaram nesta Corte antes da vigência da Resolução Normativa número 6 de 2022 deverão ser arquivados. A excepcionalidade, ressaltada pelo Ministério Público de Contas em seus embargos como aplicável ao presente caso, inserida na segunda parte do texto do caput do artigo 2º, na verdade diz respeito aos processos que cumulativamente contem com menos de 5 anos na data da publicação e vierem a ser definidos por ato expedido pela presidência da Corte.
Portanto, o presente processo não se enquadra na hipótese da exceção, uma vez que seu protocolo é datado de 26 de agosto de 2015, ou seja, anterior à Resolução Normativa 6 de 2022, e com mais de 5 anos de ingresso do tribunal, adequando-se perfeitamente à regra geral do normativo aplicado na decisão. O embargante ainda suscita que, caso contrário, interpretando-se que a ausência do referido ato não impede a aplicação imediata da norma, haveria autorização para o arquivamento automático de todos os processos de contas de gestão, licitação e contratos em trâmite há mais de 5 anos nesta Corte, pois o critério da desnecessidade de instrução refere-se apenas aos processos de contas de governo, conforme se depreende da leitura do artigo 1º, caput e parágrafo 1º da referida resolução, não sendo exigível nos casos de processos de contas de gestão, nem de fiscalização de licitações e contratos, disciplinados no artigo 2º. Ocorre que a vontade do legislador foi justamente arquivar processos que não concluíram seu trâmite no prazo de 5 anos, não havendo confusão nos processos de contas de gestão e de governo que observam requisitos distintos, como dispõe o artigo 3º da referida resolução. E aqui eu trago o artigo transcrito, que na verdade não precisa. Ainda vale salientar que, apesar de a decisão embargada mencionar os 3 artigos enquanto fundamento, resta claro do bojo da análise que o processo se trata de um contrato de licitação, que deve observar o artigo 2º da referida resolução. Por todo exposto, conclui-se que inexiste omissão na decisão embargada, uma vez que não se enquadra na hipótese em que seria exigida a acumulação dos requisitos, por se tratar de processo com mais de 5 anos de tramitação neste tribunal. Ou seja, senhor presidente, a meu ver, não faz sentido ter que aguardar um ato cuja situação esse processo jamais seria enquadrado, ou seja, ter menos de 5 anos. Então, nesse contexto, apresento proposta de decisão no sentido de conhecer os presentes embargos de declaração, submetendo à primeira Câmara desta Corte, uma vez satisfeitos os requisitos para a admissibilidade do pleito, mas negar provimento aos presentes embargos de declaração, mantendo-se em toto uma decisão embargada nos termos do artigo 2º da Resolução Normativa 13 de 2022. Encaminhar os autos do processo ao Ministério Público de Contas para a devida ciência e remeter os autos após ciência do Ministério Público de Contas à Diretoria de Fiscalização competente para arquivamento dos autos pelo prazo de 2 anos, a contar da data de publicação no Diário Oficial. Essa é a proposta de decisão, senhor presidente. Vamos abrir a discussão, mas eu estou com os mesmos, tenho 3 ou 4 processos, 4, né? Processo com o mesmo teor, também vindo do Ricardo Schneider, e eu tenho o mesmo entendimento seu. Primeiro, que já está prescrito. E segundo, se não, na minha concepção, se não existir um ato da presidência, para mim, se não existiu, ele vai cair na vala comum com relação a todos os outros processos de prescrição. Mas eu até tirei de pauta, e aí eu tinha feito, tá aqui, doutor Gustavo, estava para ser lida hoje em segunda leitura, uma proposta de resolução, exatamente resolvendo isso naquela resolução, para a gente acabar com a dúvida. Mas o conselheiro Rodrigo, com a comissão de modernização, está avançando e que quer dar acoplar melhor o texto, e a gente não leu hoje a segunda leitura, para que a própria comissão possa acrescentar e a gente possa ter um aproveitamento maior dessa proposta de resolução, que aí, como está na segunda leitura, ainda vai ter a proposta da comissão, a gente já alterava e, quando fosse aprovar, já resolveria definitivamente isso e continuaria as coisas burocraticamente e, obviamente, também aí resolveria as colocações feitas pelo próprio Ministério Público, sanava, estou nessa linha, mas o meu caso é exatamente igual com relação a isso. Continua em discussão, conselheiro. Presidente, esse é o caso que o Ministério Público, o doutor Ricardo, com a devida vênia, ele comete um equívoco, né? O normativo, ele prevê que os processos que possuam mais de 5 anos, eles devem ser arquivados de pronto e que esse ato da presidência é apenas para dizer quais dos processos que têm menos de 5 anos que devem permanecer tramitando no Tribunal de Contas, dentro daquela lógica lá da Resolução Normativa 6 de 2022, de que nem tudo a gente precisa deflagrar
para fins de fiscalização, né? A comissão, hoje eu falei com o presidente no momento da leitura da segunda leitura, eu solicitei que fosse suspensa a segunda leitura para que a gente pudesse apresentar uma ampla revisão do normativo, porque tem outros pontos também que merecem uma evolução. E eu fico vendo, presidente, e constatando o quanto o tribunal tem evoluído do ponto de vista da sua... quanto tem amadurecido da sua consciência, porque o normativo 13, que eu achei que era um grande avanço na época e teve muitas resistências, hoje já se entende que há vozes no tribunal, principalmente de técnicos que entraram nesse novo concurso, de que da forma como está, a gente precisaria ainda evoluir, fazer um corte um pouco maior para trazer qualidade na análise deles, né? Então, conjugando todos esses elementos, eu acho que foi a melhor providência realmente a gente trazer um estudo mais amplo para agregar essa proposta trazida por Vossa Excelência. De modo que, já de antemão, eu acompanho integralmente a proposta de voto trazida pela conselheira substituta Ana Raquel. Conselheira Maria Cleide. Da mesma forma, presidente, acompanho. Também acompanho totalmente, está aprovado. Sem pauta mais para hoje, senhor presidente. Tendo pauta. Sérgio. E processo para relatar, senhor presidente. Passarei eu, então, a relatar. Eu só queria, o processo, doutor Gustavo, o processo 16.402 de 2018, eu estou retirando de pauta, porque ele nós estávamos incluído aqui e foi verificado depois que ele não está na incidência de prescrição, nem intercorrente, nem nenhum tipo de prescrição. Agora, todos os outros 14 processos, só vou falar os nomes, todos eles estão incidindo a prescrição. É o processo 1069-2020, 1104-2020, 1109-2020, 3248-2019, 4669-2017, 606-2016, 7987-2018, 9549-2014, 10233-2015, 11248-2017, 12241-2019, 14061-2016, 14718-2013, 14825-2013, 15202-2018 e 16402 de 2018. Por essa prescrição, eu estou votando pelo arquivamento das presentes representações em razão da incidência das prescrições e que a presente deliberação deverá ser publicada no Diário Oficial Eletrônico para sua eficácia jurídica. Como voto. Doutor Gustavo. Senhor presidente, opinamos pela incidência da prescrição em todos os processos relatados por Vossa Excelência. Em discussão, os processos relatados. Presidente, eu gostaria apenas de me declarar impedido do processo TC 9549/2014. E eu acredito que Vossa Excelência não mencionou o processo 1104/2020. De antemão, se foi mencionado por Vossa Excelência, eu quero me averbar suspeito nesse processo, senhor presidente. Qual é o 11? 1104/2020. Está na pauta como representação. Deixa eu ver aqui, peraí. Talvez Vossa Excelência não tenha... Não está nem aqui Feita a leitura no dele. meu resumo. Pode ser que tenha havido alguma... Deixa eu ver. Não, falei já. 1104/2020. 1104. É. Aí eu estou me averbando suspeito no 1104/2020 e me averbando impedido no 9549/2014.
Tá ok, que conste na ata essas colocações do conselheiro Rodrigo. Conselheira Maria Cleide, como vota? Acompanho o relator, Vossa Excelência, presidente. O conselheiro Rodrigo já fez a sua votação, Nos retirando demais esses eu dois. acompanho, Vossa Excelência. Ok. Então tá pronto. Não sei, então. Já tem 2, né? Se eu tenho 2 votos, acho que não precisa dos 2 votos. Ele se está alegando impedido, precisaria convocar o voto da... Doutor Gustavo. Como é que você vota? Vou resolver, isso que é má prática. Pronto, está aproveitando certo. Como é que vota? Então pronto, tem mais 2 votos para resolver. Resolvido. Tá. Dito isso, eu queria facultar a palavra e queria sugerir como a gente tem ficado, o que é que Vossas Excelências acham de a gente passar, a gente está vendo que está ficando na prática, de vez de passar para as 14 horas, para as 13 horas, que a gente está vendo que dá tempo de terminar a sessão, de tudo. E foi sugerido, mas a conselheira parece que não achou legal não foi? Não, eu não tenho nenhuma opção. Eu só acho o seguinte, se acontecer uma sessão se estender mais do pleno, mas aí a gente atrasa um pouquinho, não tem problema não. Aí a gente atrasa para as 2 até terminar e de acordo, acabou a sessão do pleno. Tranquilo, presidente, eu não tenho nenhuma opção. É melhor porque eu vou fazer um comunicado, vou fazer uma proposta da mudança. Doutor Gustavo. Você gosta também, né? Então todo mundo. Passa eu, então vou fazer a proposta para o presidente para que ele possa trazer, para que a gente possa fazer de 13 horas. Porque aí facilita para todo mundo. Então, não tendo mais que queira fazer uso da palavra, declaro em nome de Deus encerrada, convocando para a próxima terça-feira, no horário regimental.